Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador, sessão ordinária. Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo na presidência presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes na primeira secretaria presente. Vereador Diegão presente. Vereador Edson Santos. Vereador Hermeson do Posto. Vereadora Fernanda Moreno presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins. Vereador Jean Lopes presente. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira presente. Vereador José Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho Spachante presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Bauab presente. Vereador Eduígues Martins presente. Onze vereadores presentes. 11 dos senhores vereadores encontram-se presentes. Há quórum regimental para papéis independentes de deliberação. Pedindo a proteção de Deus, declarar abertos os trabalhos da presente sessão. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunicam, respectivamente, o recebimento das moções 31 e 32 de 2017 e dos requerimentos 92 e 93 de 2017, de autoria dos vereadores Otto Rezende, Clodoaldo Moraes e Marcos Furlan, e informam a ciência dos referidos trabalhos pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Câmara dos Deputados, deputado federal Márcio Alvino, comunicam a indicação de emendas individuais no Orçamento Geral da União, visando o empenho de recursos financeiros em prol do município. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Estado de Saúde, Gabinete Secretário, encaminha resposta à moção 29/2017, de autoria do vereador Francisco Bezerra. À disposição dos senhores vereadores. CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, comunica o recebimento da moção 30/2017, de autoria do vereador Clodoaldo de Moraes, e encaminha informações referentes ao solicitado. À disposição dos senhores vereadores. Tesouraria da Câmara encaminha balancete financeiro relativo ao mês de maio de 2017. À disposição dos senhores vereadores. Eu vou solicitar novamente a chamada, né? Tem 11. Senhores vereadores, nós vamos suspender a sessão por 5 minutos, em função da audiência pública que está terminando, com a presença de alguns vereadores. Em 5 minutos nós retornaremos à presente sessão.
Fala para ele, não, só para ele vir aqui dentro. Só. Está reaberto os trabalhos, solicita ao primeiro secretário que faça nova chamada aos senhores vereadores para a constatação de quórum. Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo na presidência presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes, na primeira secretaria, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos. Vereador Hermeson do Posto. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Bauab, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Antônio Lino, presente. Presidente, 14 senhores vereadores presentes. 14 senhores vereadores presentes. A quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis dependentes de deliberação. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de decreto número 15. Egresso plenário, o objetivo do presente proposta legislativa, que ora submetemos ao crivo desta egrégia classe de leis, é prestar justa homenagem ao Colégio Gênesis, outorgando-lhe o título de honra ao mérito, como forma singela de reconhecimento desta casa legislativa, face aos relevantes serviços prestados em benefício das crianças e adolescentes e seus familiares. Plenário, doutor vereador Luiz Beraldo Miranda, 2 de junho de 2017, e doutor vereador pastor Carlos Evaristo da Silva. Coloco em discussão projeto de decreto legislativo número 15/2017, de autoria deste vereador, Carlos Evaristo da Silva. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como se encontram. Está aprovado. Requerimento 121/2017. Só corrigindo, senhor primeiro secretário, aqui é a consulta ao plenário, né, se considera objeto de deliberação, será encaminhado às comissões permanentes pertinentes, não havendo manifestação contrária, bem como à assessoria jurídica da Casa. Só apenas uma correção. Requerimento 121/2017, colhendo plenário. Requeiro à mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a justificativa de minha ausência na sessão realizada no dia 7 de junho de 2017, no plenário dessa entidade, por estar na cidade de Porto Alegre, em reunião com a deputada estadual Regina Becker, na Assembleia Legislativa, a serviço do interesse do município. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, em 13 de junho de 2017, vereadora Fernanda Moreno, vereadora PV. Coloco em discussão o requerimento da vereadora número 121/2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno, do PV. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 122/2017. Egrégio plenário, considerando que a preocupação com o bem-estar e a melhora na qualidade de vida da população deve ser sempre prioridade para a administração municipal. Considerando ainda o auxílio, objetivando a aquisição de equipamentos médicos para a entidade filantrópica de Mogi das Cruzes, a PAI e Santa Casa de Mogi das Cruzes, considerando também que as contribuições têm sido constantes para que seja mantida a qualidade do que já existe e possa haver cobertura de novos projetos, assim é que sugere, pelos fatos acima expostos, nos termos do artigo 144 do regimento interno dessa Casa, presente requerimento de votos de congratulações
ao deputado federal Márcio Alvino e ainda sejam enviados ofícios científicos ao senhor Marcos Vinícius de Almeida Melo, prefeito de Mogi das Cruzes, dando ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 12 de junho de 2017, Protásio Ribeiro Nogueira, vereador PSD. Coloco em discussão requerimento número 122/2017, de autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira, PSD. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 123/2017. Colhendo plenário. A presente proposta legislativa tem como objetivo parabenizar o tenente-coronel da Polícia Militar Ari Kamiyama pela sua recente promoção ao cargo de comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar de Mogi das Cruzes, substituindo seu irmão, que também é tenente-coronel, Felício Kamiyama, que volta a assumir o posto de chefe de Estado-Maior para o Alto Tietê. A troca do comando representa a coroação do excelente trabalho que Ari Kamiyama desenvolve na Polícia Militar. Sendo assim, requer a mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvindo o douto plenário, a inserção na ata da presente sessão ordinária. Votos de aplausos e congratulações ao tenente-coronel Ari Kamiyama pela nomeação e ao comando do 17º Batalhão da Polícia Militar. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 13 de junho de 2017, de autoria do vereador Marcos Furlan. Coloco em discussão requerimento número 123/2017, de autoria do vereador Marcos Furlan, do DEM. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Para levantar a questão de ordem, vereador Rodrigo Valverde. Quero pedir desculpa do atraso, estava na audiência da LDO, muito produtiva por sinal, por essa razão cheguei atrasado. Sei que o presidente é bonzinho. Será consignado voto de presença de Vossa Excelência. Consignado a presença do vereador Rodrigo Valverde. Consignar, solicito o primeiro secretário, consignar a presença do vereador Caio Cunha. Consignado a presença do vereador Caio Cunha. Requerimento 124/2017, colhendo plenário, tendo em vista os reiterados reclamos de pessoas da nossa cidade, dando conta das atuações de trânsito ocorridas em suas ruas similares, cujas dívidas vêm dificultando os recursos interpostos, tendo em vista que essas dificuldades não só causam preocupação aos recorrentes em face de não clareza nos autos de inflação dos locais exatos dessa ocorrência, é que requer a mesa, obedecidas as formalidades regimentais, nos termos da lei orgânica do município, seja oficiado ao senhor prefeito Marcos Vinícius de Almeida Melo, no sentido de informar essa Casa Legislativa o seguinte. Primeiro, a rua Francisco Afonso Melo possui mão dupla de direção? 2. Há nessa artéria via sinalizada, dando conta da proibição em transitar pela contramão de direção sentido único? Sala de sessões, 14 de junho de 2017, de autoria do vereador Taubaté Guimarães. Coloco em discussão o requerimento número 124/2017, de autoria do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas dos senhores vereadores, indicações de número 434/2017 a 444/2017. Solicitar ao vereador Otto Rezende que possa ocupar a segunda secretaria, por gentileza. Coloco em discussão as indicações de números 434/2017 a 444/2017, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão as indicações. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, queria falar o porquê que votei favorável. Entre todas as indicações, especialmente a de 440, é um motivo, reclamações constantes de correios, deliveries,
oficial de justiça, enfim. Os bairros, na cidade toda, mas principalmente nos bairros de Jundiapeba, Santos Dumont e Aeroporto, as numerações estão todas fora de ordem e prejudica o dia a dia de todos os moradores, até quem mora lá, quando convida alguém tem que ficar explicando a altura que é da rua. Tenho certeza que é simples de ser resolvido e vai melhorar a qualidade de vida de toda a cidade. Então, por isso, meu voto favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, eu queria destacar aqui a presença dos vereadores da cidade de Guararema, o vereador Antônio Carlos Borges, da cidade de Guararema, o vereador Egilson Moreira, da cidade de Guararema também, e o vereador Júnior Beraldo, da cidade de Guararema também, os três de Guararema, né? Sejam muito bem-vindos à nossa cidade, à nossa Câmara. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. O vereador Edson Santos. Consignada a presença do vereador Edson Santos. Também do vereador Pedro Ideco Komura, que estava cuidando da audiência pública. Consignada a presença do vereador Pedro Komura. Não havendo mais papéis para o expediente, eu concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para a fala nessa tarde, o vereador Périx Ramalho Bauab. Doutor Périx. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras, senhores, hoje tem alguns assuntos, e o primeiro é que foi publicado no Diário de Mogi que o jornal Valor Econômico do último final de semana citou o nome do nosso prefeito Marcos Mello como um dos nomes com cacife político para entrar na disputa pela sucessão de Geraldo Alckmin. Eu acho que isso é uma notícia excelente para Mogi das Cruzes. A aprovação, inclusive, tem lá uma pesquisa com aprovação de mais de 60% desse mandato, embora seja iniciando, né, o mandato. Então, nós queremos cumprimentar o prefeito, cumprimentar a nossa cidade, que o nosso prefeito sendo indicado para governo. Pode ser que isso não vingue, ele é jovem, mas é um bom sinal para Mogi das Cruzes. Nós queremos cumprimentar a nossa cidade por isso. Tem uma reclamação de Brás Cubas, já foi trazido isso aqui, quanto àquele tráfego de caminhões, tráfego pesado, em duas ruas, uma delas a Francisco Martins Feitosa, que está terminando com asfalto, destruindo casas. Esse é um outro assunto que até o nosso vereador, que representa Brás Cubas, já levantou aqui. E um outro assunto que eu quero trazer, são vários assuntos, que nós temos que cuidar. Nós sabemos que há uma grande crise. Eu conheço empresários da nossa cidade que têm mais de 50 prédios fechados, que eram alugados, inclusive, para comércio. E ele já me disse o seguinte, não tem como pagar ISS, IPTU. Então, os empresários médios da nossa cidade estão quebrando. Se a Prefeitura Municipal tem uma arrecadação de 1 bi e pouquinho hoje, se deve às grandes empresas da nossa cidade. Que nós temos empresários aqui, nós sabemos, que já saíram em Forbes, que são realmente grandes empresários e que se nós temos um imposto aqui adequado para a cidade, que está ainda equilibrando, nós devemos a esses empresários, inclusive com o número de empregos.
Então eu quero que a gente tome um pouco de cuidado quando se fala de uma Elbor, embora nós saibamos que ele pode investir, pode fazer mais, ele tem condições, mas isso é olhando para frente. Olhar para trás e querer fazer alguma crítica àquilo que já está estabelecido, realmente o investimento que ele já fez em Mogi é muito grande, sabemos das obras sociais dele também, a gente conhece. Então eu quero aqui, e foi homenageado ontem, dia 13, pelo Estadão, como uma das maiores empresas construtoras e empreendedoras do nosso Estado. Então acho que nós temos que cumprimentar o nosso amigo Borenstein Henrique, a Elbor, pelo trabalho que tem desenvolvido e que, pelo fato de estar na nossa cidade, se a prefeitura tem o imposto que tem, nós devemos em grande parte a esses grandes empresários que nós temos aqui. Eu estou dizendo isso porque tenho recebido em WhatsApp, tenho visto em Face, umas grandes críticas. Interessante que o indivíduo que trabalha, ganha, paga seus impostos, eu acho que as críticas, só porque o indivíduo enriqueceu, nós temos que tomar cuidado com as críticas que nós fazemos. O Instituto de Nefrologia Mogi das Cruzes é um outro assunto, quase fechando. Eles têm um custo por paciente de R$ 194,00. De R$ 300,00, o SUS paga R$ 194,00. Eu acho que nós temos que ver se dá para fazer alguma coisa, temos que discutir esse assunto, nós não podemos deixar em branco que é o único instituto de nefrologia que faz diálise em Mogi das Cruzes e que, de repente, diminui, fecha, e nós não tomamos conhecimento disso. Eu acho que a Câmara devemos discutir esse assunto e ver aonde podemos levar para trazer soluções para eles. Já tem o nosso Márcio Alvino, o André do Prado, o Roberto Lucênio e o Gondim trabalhando em cima, mas eu acho que a Câmara precisa se manifestar. Esse é um assunto que eu queria trazer, pois não. Permite a parte, vereador. Eu gostaria, doutor Pérez, o senhor como médico notável na nossa cidade, o que falta para aumentarmos a quantidade? Interesse político? Força política? Porque nós temos agora um amigo, médico, o senhor sabe, eu acho que de quem eu vou falar, que está indo a São Paulo 3 vezes por semana para poder fazer hemodiálise, que aqui não tem espaço para ele. Ele ainda pode ir a São Paulo, né? E quem não pode? Como fica? Qual seria a sua sugestão e no que a Câmara realmente poderia colaborar? Não só fazendo requerimentos e moções aqui, mas uma força realmente para fazer com que haja um movimento junto à Secretaria de Estado da Saúde para aumentar. Há quantos e quantos anos se fala no aumento da quantidade de atendimentos dessa nefrologia de Mogi, mas não sai do papel. Eu creio que temos que trabalhar junto ao governo do Estado, a Prefeitura junto ao governo do Estado, os nossos deputados, inclusive na área federal, porque realmente nós temos uma saúde que no nosso Alto Tietê, Mogi é melhor em saúde. Mas nós sabemos que falta investimento do Estado da Santa Casa, que precisa de ampliação. Nós temos o Instituto de Nefrologia quase que fechando. Eu acho que o governo do Estado tem que realmente nos ajudar, tanto na Santa Casa quanto no Instituto de Nefrologia. São coisas que a Prefeitura não tem condições, eu creio, de investir nisso, mas podemos fazer um trabalho junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, e até o prefeito, de repente, numa parceria público-privada, criar alguma situação para melhorar isso. O investimento é de alta monta, vereador? Sim, imagina que eles têm 400 pacientes, um custo de 300, sendo pagos praticamente metade. Nós teríamos que ter, no mínimo, para manutenção desses 400, sem aumentar o número, pelo menos dobrar o volume daquilo que está sendo investido. Dá uma parte também para mim, Pois não. Bastante rápido, vereador Pérez. Eu tive vendo a reportagem com relação ao setor de nefrologia, até porque é um assunto que já vem sendo discutido há muitos anos em Mogi.
E é claro que sempre tem se conseguido um pouco de aumento das unidades de nefrologia e de hemodiálise na região. Tanto que fizeram, parece que uma unidade lá em Itaquaquecetuba. Tem a unidade de Suzano, a unidade de Mogi. Mas mesmo assim, nós temos uma deficiência muito grande, Pérez, vereador Pérez, porque o grande problema hoje é do governo federal. O governo federal simplesmente paga 150, 160 reais pelo hemodiálise e o custo dessa hemodiálise chega a quase 300. Então, como é que você vai manter um serviço praticamente que você gasta quase que o dobro daquilo que você recebe? Então, o serviço vai sempre funcionar com defasagem. E não é só isso, Pérez. Em outros setores, você sabe que uma consulta hoje do SUS, do SUS paga 10 reais. E custa muito mais, a despesa para se ter essa consulta custa muito mais com os profissionais que você tem que contratar. Então, eu acho, enquanto não houver uma conscientização do governo federal para que haja o aumento da tabela do SUS, Pérez, nós não vamos ter melhorias adequadas no setor de saúde. Em todos os setores. Hoje se paga numa cesariana em torno de 120 reais. Misterectomia, 180 reais. Então, são coisas tão absurdas que o SUS paga para se fazer uma cirurgia e a coisa não muda, porque já há quanto tempo que nós temos que não aumenta o valor dessas consultas e dessas cirurgias. Então, o grande problema hoje é o governo federal. É o governo federal. E a população aumentando, o vereador Cuco falando aqui, que nós temos uma infinidade de pessoas que têm condições e estão indo para São Paulo para poder fazer a sua hemodiálise. E as pessoas que não têm condições? Então vai chegar um momento que praticamente a gente vai ter que fechar ou diminuir o número de vagas de hemodiálise em Mogi das Cruzes. Então, a coisa é muito séria, nós temos que fazer um trabalho. O trabalho nosso é sempre de pedir, desculpa aí, viu, presidente? É sempre de pedir para os deputados federais, para isso, mas eles vão lá em Brasília e pedem e não resolve absolutamente nada. E os deputados federais hoje, eles estão muito mais preocupados em manter o cargo deles lá como deputado federal, porque a grande maioria, eles estão tudo comprometidos aí nos mensalões da vida, nos lava-jato. Então, esse é o grande problema do nosso país. É isso aí, meu amigo Peco. Obrigado, viu? Tá bom. Vereador, para concluir. Então tá. Eu creio que é isso, nós temos que trabalhar. Não sei se é só o federal ou se nós podemos, de repente, pensar numa parceria público-privada. Obrigado. Obrigado, vereador Pérez. Antes de passar a palavra ao próximo vereador, quero solicitar ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Cláudio Miak, vereador Chico Bezerra, vereador Farofa, vereador Emerson Hong. Consignada a presença dos nobres vereadores Emerson do Posto, vereador Chico Bezerra, vereador Cláudio Miak e vereador Farofa. E o vereador José Francimário Farofa. Gostaria de cumprimentar a senhora Rosimeire Cícera de Oliveira, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Seja muito bem-vinda à casa. Próximo vereador inscrito para a fala, o nobre par, vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa, a população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde, e a população que nos acompanha aqui do plenário, as diversas entidades aqui presentes, entidades da área social. Só vou solicitar aos presentes que o regimento interno não permite qualquer tipo de manifestação, nem de aplauso, nem de vai. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade e ressaltar a importância que essas dirigentes de entidades, que esses militantes da área da assistência social prestam à sociedade. Algo que o Estado deveria fazê-lo e 100% repassam essa tarefa para diversas entidades filantrópicas, que hoje lutam com bastante dificuldade para manter um atendimento com qualidade para a criança, para o adolescente, para o idoso, para a mulher em situação de risco.
Enfim, papel importantíssimo que o Estado deveria suprir, mas que essas entidades religiosas, não religiosas, entidades que prestam um serviço relevante. E que nós sabemos que os repasses são insuficientes para manter o trabalho. Muitas delas lutam com muita dificuldade, fazem bingos, rifas, pedem ajuda na sociedade de modo geral, e nós sabemos, inclusive, que estão sendo extremamente pressionadas para que os trabalhadores do setor tenham o seu reajuste salarial, mas o repasse é insuficiente e muitas dessas entidades são processadas na Justiça do Trabalho, depois têm que responder juridicamente por processos trabalhistas para poderem cumprir as suas obrigações com os trabalhadores do setor. Então eu quero aqui render as homenagens a este segmento importantíssimo e que essa casa tem feito esse debate em vários momentos. Em vários momentos, essa casa tem discutido as dificuldades. No entanto, quando a peça orçamentária chega aqui na Câmara Municipal, muitas vezes nós não conseguimos mais fazer o devido remanejamento. Mas eu quero aqui dizer que as entidades, os militantes da área estão no caminho certo, participando das audiências públicas que tratam da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o programa que vai reger o orçamento final, e acompanhar as audiências de elaboração do orçamento em si. Não deixar que seja coisas burocráticas que ocorrem, muitas vezes, às 16 horas, no salão da prefeitura, sem a participação do povo. Então é fundamental a ação que vocês estão desenvolvendo, de suma importância, de grande importância, participar da Lei de Diretrizes Orçamentárias e depois da Lei Orçamentária, e exigir que os recursos públicos eles sejam dirigidos para aqueles que mais precisam, porque o maior patrimônio de qualquer cidade é o seu povo, é a sua população, e a área da assistência social ela presta esse serviço relevante à população. Então eu quero aqui render as homenagens a essas entidades que aqui estão e parabenizar pelo trabalho. É isso que eu quero dizer nesse momento. Eu vou solicitar, a presidência vai solicitar o respeito e não é permitida a manifestação. O regimento da casa não permite, então não pode haver manifestação contrária nem a favor a nenhum tipo de procedimento aqui dentro do plenário, para que não atrapalhe os trabalhos. Então solicito aos senhores que mantenham o respeito no recinto. O próximo vereador inscrito para a fala... Senhor presidente, me resta 5 minutos. Eu gostaria de abordar outro tema. Pois não, fique à vontade, vereador. Eu quero abordar agora, senhor presidente, diversos munícipes do Jardim, da Vila Nova Aparecida, nos procura para falar da sua angústia sobre segurança pública. São reféns na sua própria casa. É triste você ver um comerciante com grades no seu estabelecimento. É triste você ver vários imóveis à venda por falta de segurança pública. E nesses momentos que nós dialogamos com estes moradores, sobretudo citei a Vila Aparecida, Nova Aparecida,
Nós colocamos que segurança pública é um dever do Estado. O governo do Estado tem a obrigação de prover a segurança pública. Aí eu queria que o Marcelo mostrasse aqui um pequeno vídeo. Tem assalto nos comércios, tem bastante. Depoimento de Inclusive, morador aqui de frente você vê bem uma padaria falando aqui, da que ela tá com problemática grave. Ela, da aquele segurança pela grave, na Vila Nova pra assaltar Aparecida. umas 10 vezes. Uma pequena padaria que vende os seus produtos atrás das E grades. minha mulher, que uma mercearia ali também, ele fechou. de Atrás tanto das assalto que grades. teve, ele fechou. O cara tá cheio de placa ali pequena pra vender, padaria mas vai vender que jeito? O cara vem ver que já ali, foi ele assaltada chega ali, pensa que várias é um cara, vezes. Um presídio, ele não, o cara não vai comprar. Que Mas tem de placa ali, ó lá, pode ver. as pessoas Pra vender. têm até medo de falar. Isso, né? Hoje em dia, os Então, comércios por aqui é assaltado direto. é algo que nós sabemos que não é competência do município. No entanto, nós como legisladores, vereadores, e essa casa tem que ser um espaço para debate dos problemas da cidade, sejam eles quais forem, segurança pública, assistência social e quaisquer outros problemas que venham afetar a nossa cidade. Eu visitei, tive a oportunidade de ver vários comércios, vereador Chico Bezerra, que o comerciante atende por trás da grade. Por trás da grade. Ele não consegue, inclusive, vender os seus produtos. Ele se recusa a falar. É raro você encontrar alguém que aceita falar, com medo de represália da delinquência. Então, eu sei que esse é um problema grave que aflige o Brasil, mas não custa para nós debatermos, oficializar, eu vou oficializar o comandante da Polícia Militar sobre este e outros bairros, mas no momento o foco é Vila Nova Aparecida. Vereador, à parte. Pois não, Emerson, vereador Emerson. Vereador, e isso está boa tarde nessa casa. Esse vereador aqui, desde quando, na gestão passada, que está rodeando nossa casa, a gente faz periodicamente aqui uma reunião de que o CONSEG, que é o CONSEG César, que inclusive é a presidente, a dona Fumi Eto. E a gente vem fazendo um trabalho longínquo. Às vezes pode ser que esse morador, ele não tenha, ido a chance de participar conosco. Dentro do CONSEG, a gente leva a Polícia Militar, leva o delegado, leva todos os órgãos públicos, municipais, estaduais, entendeu? Para a gente debater essa situação. Eu tô até, lógico, as pessoas é onde é o bairro que ele cresce muito rápido e junto vem as demandas negativas, né? Mas eu deixo até aqui, isso está direcionado, isso está nos assistindo, que César de Souza, mensalmente, nós temos o CONSEG, que é o Conselho de Segurança, entendeu? E que é aberto para todo mundo vir fazer a sua reivindicação, fazer a sua demanda, entendeu? E nós pleiteamos a possibilidade de assegurar todos os moradores do bairro. Então, essa é a minha fala, vereador. Eu não sei até se caso esse morador aí, isso ele procurou, mas até para o povo, até Vossa Excelência ficar também ciente, nós temos mensalmente o CONSEG lá, no nosso bairro. Eu sei, obrigado, vereador Emerson, eu sei da militância, só para concluir, senhor presidente, eu sei da militância de Vossa Excelência nessa área, mas lamentavelmente, e primo muito pelo CONSEG, mas lamentavelmente os CONSEGs, seja eles de Jundiapeba, de Brás Cubas, de César de Souza, por mais que eles gritam, por mais que eles reivindiquem, a polícia militar, infelizmente, não está conseguindo dar a devida resposta. Não é só esse comércio, esse é apenas um exemplo. Tem vários que o comerciante atende atrás das grades. Tá? Eu sei da militância dos membros do CONSEG, eu sei da dedicação, mas o problema não está no CONSEG. Vereador, para concluir, por gentileza. O problema está na falta de efetivos, na falta de estrutura, na falta de planejamento da Polícia Militar para dar devida atenção em vários bairros da nossa cidade. Lamentavelmente. E não é só lá não, é Vila Jundiaí, que todos os dias tem assalto, é Vila Aparecida, é Jundiapeba,
é diversos lugares. É Vila Lavínia, com muitas casas sendo assaltadas à luz do dia. Então, eu só estou aqui colocando uma grita, uma angústia dos moradores e aproveitar esse canal e, junto com Vossa Excelência, oficiar aos responsáveis pela segurança em nossa cidade para que dê a devida atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Eu fui eu fui complacente com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência nunca estoura horário, até porque algumas pessoas já me olharam aqui, então eu fui complacente porque o vereador nunca estoura horário. O próximo vereador inscrito para a fala é o nobre vereador Antônio Lino da Silva. Com a palavra, vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, a comunidade que nos acompanha pela televisão, o público que está aqui presente, a minha fala de hoje é na fala do vereador Eduígues, na segunda parte da fala dele. Eu tinha me preparado para falar sobre esse assunto. É importante que o assunto requer essa discussão. Eu queria chamar a atenção porque, assim, os números, mesmo que a Polícia Militar e a Polícia Civil tenham feito o trabalho dentro da sua capacidade de homens e mulheres que trabalham nesse setor, mas a defasagem é muito grande, vereador Chico Bezerra, muito grande. Não dá nem para imaginar quanto de pessoas que está faltando nas delegacias e também na corporação da Polícia Militar. Na fala do vereador Eduígues, ele relatou ali a questão de um setor da nossa cidade, de um bairro da nossa cidade, que está refém da marginalidade. Mas eu quero ampliar essa discussão e trazê-la para o centro da cidade também. O jornal, o Diário de Mogi, trouxe uma matéria no seu editorial da questão não é nem da loucura, eu sei lá, da impotência que está tendo hoje os comerciantes no centro da cidade. Se você pegar, vereador Taubaté, naquela região central, ali próximo para ficar mais fácil para a nossa população entender, perto da Vila Hélio ali, não tem um comércio que não foi arrombado até hoje. Todos foram arrombados. Mesmo aqueles que têm câmeras de segurança, aqueles que têm dispositivo de alarme, todos eles já tiveram os seus comércios visitados e arrombados. Nos distritos, é a mesma coisa. No distrito de Brás Cubas, Vila Lavínia é um dos setores que mais sofre com essa questão. O centro de Brás Cubas, hoje nós temos essas questões também disputada por esses bandidos. Eu falo disputada porque o mesmo cidadão que assalta em um local, ele vai e volta novamente. Tem um posto de gasolina ali em Brás Cubas que já virou freguês. O gerente do posto me disse para mim que fez um acordo até agora, que é o mesmo bandido, é o mesmo cara. Ele disse que você aqui de novo, então ele vai por mês lá buscar uma mesada para tentar segurar a situação, porque não dá mais. Hoje, o número que nós temos hoje dos policiais na rua, tanto faz da civil como da militar, a defasagem chega a quase 50%. Se você for hoje numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, para que isso seja investigado, ele vai levar no mínimo 2, 3 horas. Se for ocorrência, se tiver lá em andamento um flagrante, ele vai levar 12 horas. Sem medo de errar nos números que eu estou passando. Por quê? Porque o flagrante vai levar o atendimento de quem buscou a ocorrência na rua, de quem fez o flagrante na rua. Não tem, a viatura vai ficar presa lá, se tiver 3 viaturas empenhadas nessa ocorrência, são as 3 viaturas que vão ficar presas na delegacia, mais o delegado, mais escrivão, mais isso, mais aquilo. Se for final de expediente, aí esquece. E vou dizer um detalhe aqui, o delegado que está fazendo o plantão lá de Jundiapeba, na quarta DP, ele está fazendo Biritiba Mirim também. Está fazendo Biritiba e tem dia que ele vai fazer Guararema. E aí, se ele tiver num flagrante em Guararema, o flagrante de Jundiapeba vai esperar para o outro dia. Infelizmente. E aí diz, mas o delegado não estava aqui. Não é que ele está aqui.
lotado aqui, mas ele teve que atender Meriti porque está faltando delegado, porque está faltando escrivão, porque está faltando os agentes. E da Polícia Militar na mesma forma. Nós já dissemos isso aqui várias vezes. E aí o comando vem aqui, tem obrigação de dizer, está tudo dentro da normalidade. Tem obrigação de dizer, porque se ele disser o contrário, ele vai ser penalizado. Então somos nós que temos esse espaço aqui para fazer essa denúncia. Da forma que fez o vereador Duígues, como os vários vereadores já fizeram isso aqui, vereador Cuco Pereira. Vossa Excelência deve ter encontrado várias pessoas que têm comércio no centro, que têm feito essas reclamações para Vossa Excelência. Como o vereador Cláudio Miak, que é presidente da comissão nossa aqui, que quantas pessoas já o interpelou nesse sentido. E aí, nessas questões, nós vamos ficando no dia a dia, distante da nossa sociedade. A descrença vem no sentido, o que vocês estão fazendo por nós? Esta é, e a desconfiança cai em nós, vereador Pérez. Isso que nós estamos passando. O que o vereador Duígues mostrou aqui, um retrato vivo. À noite tem um comércio chamado Dega, espalhado por toda a nossa cidade. E todas elas atendem atrás das grades. Nenhuma é aberta para o público. Todas elas são fechadas com cadeado, vereador Caio. Porque não dá para atender na madrugada, na noite, o cliente, porque você não sabe se ele é um cliente, se ele é um assaltante. Não dá, não está escrito no rosto, no feição do cidadão lá, que ele vem para assaltar. E quando menos espera, ele está assaltando. Então, a nossa sociedade, mas é crime. E eu sou contra isso também, que fizeram, entendeu? Mas é que o vereador Caio citou a questão de um ato feito por uma pessoa, ou duas pessoas, que pegaram um garoto, escreveram na testa dele, ladrão, vacilão. Mas isso é que não pode acontecer. Mas, por outro lado, eu queria só ressaltar isso aqui. A Polícia Militar Rodoviária, que poderia atender nas rodovias nossas, elas desapareceram. Nós ficamos com uma base na Mogi Bertioga, que eu não sei como ainda não foi desativada. A de Jundiapé foi desativada. A da Ayrton Senna, da rodovia dos trabalhadores, Ayrton Senna, já foi desativada. Nós não temos, se alguém tiver na rodovia, na Mogi Guararema, a de Mogi Guararema foi desativada também. Todas elas foram desativadas. Nós temos sem amparo nas estradas. Se alguém estiver trafegando numa rodovia na região do Alto Tietê, não tem para onde correr. Se ele tiver uma obstrução na estrada, alguém que jogar pedra, como se faz em algumas rodovias, você vai ser assaltado mesmo e não tem para onde buscar. Se você tiver ido para uma delegacia, foi o que eu disse no início da minha fala, você vai levar 2, 3 horas para ser atendido. E tem que dar sorte para chegar lá, não tem uma ocorrência maior, porque aí ele vai ficar para o outro dia. E as dificuldades que nós temos no dia a dia da nossa segurança. E aí nós estamos tentando, através do município, isso que eu queria colocar para a população, nós pagamos o prolabório da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós colocamos as câmeras à disposição para tentar buscar, que nós temos o nosso CIEMP aqui, para tentar buscar um apoio para a Polícia Militar. O município está comprando viatura e colocando na Guarda Municipal, para tentar ajudar a Polícia Militar. É tudo que nós fazemos, vereador Otto. É o que essa Câmara autoriza a população, o Executivo, ajudar o Estado a fazer. Os prédios, na sua maioria dos prédios ocupados hoje, quem paga os aluguéis são o município. E quando não paga o município, o prédio é do próprio município. Os prédios do Estado é seccional e acho que umas 2 ou 3 prédios na nossa cidade. O restante é tudo que o município dispõe para ajudar o Estado. E por outro lado, o que nós deveríamos estar fazendo? Melhorando as nossas estradas, nós deveríamos estar ajudando mais na educação, ajudando mais na questão habitacional. Mas enfim, nós estamos carregando o Estado nas costas. É o que está acontecendo no nosso município. Não é no nosso não, é em Suzano, é em Itaquá, é Arujá, em todos os municípios desse Estado de São Paulo. Pois não, vereador? Permite, vereador? Pois não, com todo prazer. Domingo agora, eu resolvi dar um chego lá no Varejão. Eu não andei 50 metros. Fiquei impressionado de quantas pessoas vieram reclamar para mim. Né? Primeiro, falta de policiamento em Mogi das Cruzes. Barulho à noite. E eles dão nome, já telefonaram, a polícia não passa. Né? Medo de pessoas que estão ali no bairro rodeando, que não pertencem ao bairro, telefonam e a polícia não chega. Reclamaram também da própria administração pública,
É buraco, uma série de coisas, a área da saúde, enfim. Antônio Lino, em 10 minutos eu falei, eu vou embora para casa, porque não é possível. Nós estamos passando por um período dos mais difíceis da vida política que eu já passei nesses 34 anos. Sempre houve reclamação daqui e dali, mas pelo menos acreditavam ainda na gente. Hoje não acreditam mais. Só reclamam, e o que nós fazemos? Ligamos, já falei com o coronel, já pedi policiamento, caminhão que para, diz que tem um caminhão ali de produtos químicos que parava ali, conseguiram tirar a noite inteira, aquilo não podia ficar. Quer dizer, não é problema do vereador isso aí, meu Deus do céu, isso aí é problema da própria administração, da própria polícia, não permitir, mas nós temos que fazer isso. Então, em pouco tempo, eu até chegar no nosso amigo João Aranda, eu falei, João, 5 reclamações daquele pedacinho até você aqui, todo mundo parando e reclamando. E tudo isso recai justamente o que a Câmara Municipal está fazendo, o que o vereador está fazendo, como se nós fôssemos os culpados, né? É a fase que nós estamos passando. Há que ter uma consciência, vamos dizer assim, do nosso governador, que é do meu partido, né? Dos nossos deputados. Tem que se unir, tem que pedir mais homens. Porque demora para se formar, não importa, mas se não começar hoje a fazer o curso, não vai se formar nunca. Então isso tem que ser feito. Quantas e quantas vezes neste plenário nós trouxemos aqui os comandantes da Polícia Militar pedindo o aumento do efetivo, pedindo que aqueles que estão hoje internos, né, fazendo serviço burocrático, saiam para a rua. Soldado, o lugar do soldado é na rua, e não fazendo serviço burocrático, coloca pessoas administrativas, mas também não atenderam o pedido. Então nós estamos realmente, por favor, que o tempo numa situação muito difícil em Mogi das Cruzes. Muito obrigado. Eu agradeço. Para concluir, por gentileza. E pasmam a nossa comunidade. Os 190 que deveria atender em Mogi das Cruzes, hoje está caindo lá em São Paulo. O cidadão que atende o telefone não sabe, eu acho que não sabe nem onde fica Mogi das Cruzes. Aí vai para um negócio chamado Google e não sei quem mais lá. Aí quando o cara fala assim, a rua X, ele acha que a rua... Esse dia o cara ligou lá e a rua X, o cara falou, não, a gente está mandando. O senhor mora em Jandira? Ele disse, não, eu moro em Mogi das Cruzes. Não, porque essa rua consta aqui como Jandira. Não tem nada a ver. Então tudo que nós tínhamos aqui, nós perdemos ao longo desses anos. E até a comunicação, que seria mais fácil, ficou mais difícil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lino. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Rodrigo Valverde. Boa tarde a todos os presentes, público de casa. Senhor presidente, fazer 2 pedidos para Vossa Excelência, no nosso recesso aqui do meio do ano. Tirar esses degraus aí que demora muito para a gente chegar até aqui, se puder fazer uma rampa, e colocar um aviso maior, não sei nem se tem, no plenário que o público colaborar nem vaiar e nem aplaudir, porque toda vez que tem alguém... Vereador, cabe à presidência manter a ordem da casa. Sim. E isso será feito sempre que houver qualquer desrespeito ao regimento interno, será posicionado. Nós não vamos colocar nenhum aviso, é regimental isso, e sempre que o houver... público não sabe, aí e por isso eu informo. Quando há qualquer tipo de manifestação, houve a primeira, eu pedi, a segunda, eu voltei a determinar. Então, isso está previsto no nosso regimento e eu sempre vou cumprir. Com relação ao tempo de chegada, Vossa Excelência pode falar da sua mesa também, que há um microfone lá. Não, mas aqui é melhor, então, eu fico mais perto de Vossa Excelência. Vou sugerir a Vossa Excelência que permaneça aqui em cima quando tiver inscrito para a fala. O tempo de Vossa Excelência está correndo, viu? Que o vereador Chico Bezerra já caiu aqui, a gente fez a convenção do Partido dos Trabalhadores, também teve pessoas que caíram. De fato é uma sala perigosa, não sei se os colegas concordam comigo. Mas só para garantir o tempo aqui, quero informar, hoje as mães lá do Jardim das Bandeiras vão se reunir para ver como que elas... Não teve retorno da prefeitura, a questão da proposta que elas fizeram para a prefeitura, e referente à entidade lá de César de Souza. Por falar em entidade, presidente, quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Comissão de Finanças, Pedro Comura, junto com o vereador Farof e Edson Santos, participaram da audiência pública, discutindo a LDO, e a paciência do nosso presidente Pedro Comura, de fato,
era sobre diretrizes orçamentárias e o público toda hora trazia um outro tema e o Pedro Komura, com paciência, conduziu muito bem a audiência. O secretário foi bastante esclarecedor, mas né, bastante engessado, como é o tema. E a preocupação ali é latente, porque todos foram unânimes, pessoas que não se conhecem falando a mesma coisa. Então, de fato, a gente tem que fazer algo. Para quem não sabe, o sindicato aumentou o piso salarial dos funcionários do terceiro setor e isso ocasionou um impacto enorme na folha de pagamento. E o repasse do poder público também tem o seu teto. E como que vai resolver? Se demitir funcionários, a gente para de atender o que a nossa cidade já sofre muito para atender o que tem. Imagina se a gente diminuir o serviço. O que vai se tornar nossa cidade? Todo o terceiro setor que ajuda na administração pública, né, seja com criança e adolescente, seja com creche. O sindicato deles. O sindicato dos funcionários do terceiro setor, de 900 e poucos reais, passou para quase 1.600 reais. E isso impactou a folha de pagamento. Eu estava pensando, o que a Câmara pode ajudar nessa situação? Eu não quero ver o líder do governo tacar a pedra no prefeito, porque esse é o exemplo de um problema que não é culpa do prefeito, não é culpa do Poder Executivo. Quando a gente faz as críticas aqui, toma umas bordoadas de vocês. Mas, nesse caso, a gente tem que se colocar no lugar. Se fosse qualquer um de nós aqui, o prefeito, está aí uma situação problemática. E, na fala do secretário de Finanças, ele falou que a cidade está arrecadando menos tudo, menos ICMS, menos ISS, menos IPTU. Então, eu acho que a gente tem que agilizar o quanto antes, senhor presidente, a discussão do refis, por exemplo, vereadores. Porque se está arrecadando menos, é claro que é problema econômico que o mundo atravessa, que bastante aqui falava que era culpa da Dilma, e a gente vê que não era culpa dela, é um problema mundial, é uma crise do capitalismo que abala o mundo todo, inclusive o nosso município. Como que a gente consegue fazer para arrecadar o que está previsto para arrecadar, mas não está arrecadando? Não tenho dúvida que é o refis. E aí a Câmara pode ajudar muito na solução desse caso, porque entrando mais receita, a gente tem ali uma margem maior para a gente discutir da onde pode tirar, como que a gente pode ajudar esse terceiro setor que tanto auxilia nos serviços públicos da cidade. Então eu queria fazer um apelo aqui para essa casa, para a gente colaborar com esse tema de alguma forma. O pessoal saiu da audiência lá e veio para cá, mas saíram porque eles queriam participar e Vossa Excelência mostrou que o regimento não permite. Acho que foi isso que fez. Mas eles têm que ver na gente aqui um aliado. Vereador. Um aliado a eles e não um adversário. Temos que discutir aqui a solução. O vereador Pedro Komura foi bastante sensível à causa, assim como o secretário de Finanças, assim como eu, que sou da oposição e quero, nessa, ajudar o governo a resolver isso. Pois não, Permite a parte, vereador? Claro. Eu acho que o mesmo caminho que esta casa tomou ontem, ao aprovar a moção de autoria do vereador Edwigs, pedindo ao juiz que fosse mais maneiro com as dívidas que a empresa tem, a fim de que isso não recaia na falta de salário a ser pago para os seus funcionários. Então, vereador Edwigs, vereador Valverde, que já tem conhecimento de como funciona esse sindicato, tá certo? São do ramo, fazer o mesmo apelo, fazer a mesma moção. Eu acho que essa casa também iria aprovar, né? Iria aprovar, como aprovou ontem, sensibilizando esses sindicalistas de que isso vai criar um problema, não só para o município, mas e principalmente para essas entidades, que já estão lutando com muita dificuldade, né? Fazendo, às vezes, um almoço, um jantar, uma rifa, para poder se manter até o final do mês. Então, eu acho que nessa conversação, ou nesse documento, entabular aí um entendimento para chegar a um bom fim, desde que seja bom para Pedro e para Paulo. Né? Pode ser um caminho, vereador Pereira. Eu, particularmente, acho, embora impactou frontalmente
o orçamento das entidades, que são filantrópicas. Eu acho que R$ 1.500 também até está aquém do que um trabalhador merece, mas enfim, é melhor ter pingar do que secar, sim. né? Se no limite tiver que demitir funcionário, é tudo que a gente tem que evitar aqui. O aumento foi muito brusco, né? Muito elevado. Foi tá certo? quase então que deveria dobrou. ser escalonado, como estava conversando até com o Edu. Escalonando. Sim. Tal ano mais tantos por cento, tal ano mais tantos por cento, até chegar um dia lá. E a prefeitura tem que tomar o seguinte cuidado, tem várias funções em todas as entidades, de todos os segmentos assistenciais. A gente tem que identificar todos e já conversar com o sindicato. Às vezes o sindicato nem sabe que tem determinada função. E pode acontecer, por exemplo, de professores, diretores, pode acontecer de ter um impacto ainda maior no futuro próximo. Então, acho que o poder público tem que sentar entidade por entidade, acho que são 90 e poucas, se não me engano. Temos que fazer uma força-tarefa, identificar qual que necessita de ter aquele número de funcionários, como que está a receita, se de fato precisa aumentar o repasse para cada entidade. E, por que não, procurar os sindicatos, o judiciário, fazer um ajustamento de conduta aí, se não para o próximo mês, mas para os próximos meses. Perfeito. Quando que dá para segurar esse aumento brusco que teve e a gente se adequar no nosso orçamento. Perfeito, obrigado. Senhor presidente, então, para finalizar, tendo a ver com o tema ainda que eu estou abordando aqui, a gente viu aqui as falas sobre segurança pública e linkado com assistência social, se passar um programa que a gente fez a indicação aqui do ProJovem, eu não tenho dúvida também que a gente, numa grande articulação com a iniciativa privada, embora eu seja um socialista de 4 costados, a gente consegue, sem mexer no orçamento da prefeitura, garantir a formação profissional e a renda de quase que na totalidade dos jovens mogianos, evitando o caminho das drogas, o caminho da desocupação e o caminho do emprego e da renda. Não tenho dúvida que melhora também a questão da segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência finalizou? É só deixar esclarecer uma coisa. A fala de Vossa Excelência pareceu que eu expulsei os presentes do plenário. Em momento algum, essa presidência tem feito isso. Só queria ler aqui os artigos do regimento interno, o que o regimento interno, vereador Mauro, fala a respeito da ordem do plenário. E é de responsabilidade do presidente da Câmara manter a ordem aqui no plenário. O regimento diz o seguinte: qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto que lhe é reservada, desde que apresente-se decentemente trajado, não porte armas, conserve-se em silêncio durante os trabalhos, não manifeste apoio ou desaprovação ao que ocorre no plenário, respeite os vereadores e atenda às determinações da presidência, e que não interpele os vereadores. Então, o que a presidência tem feito, vereador Cuco Pereira, é sempre manter a ordem. Seja uma pessoa, sejam 200 pessoas, sempre nós vamos procurar pedir que se mantenha a ordem. Agora, se a presidência pedir para que fiquem em silêncio, que cumpram o que está escrito na lei, expulsar, eu não o fiz. Eu simplesmente pedi que se cumprisse a ordem aqui no plenário. Então, eu deixar claro para Vossa Excelência que a fala de Vossa Excelência pareceu isso e os telespectadores que estão nos vendo saibam que não é isso. Presidente, eu sou testemunha aqui da educação de Vossa Excelência, da sabedoria com que conduz os trabalhos, sem rasgar cedo, até porque Vossa Excelência me corta bastante, mas Vossa Excelência avisou 2 vezes com total educação, o pessoal foi embora porque quis. Mas eu entendo, claro, respeitando, que se tivesse um aviso lá, a gente evitaria bastante controvérsias que já testemunhei aqui, boa parte que o público é favorável com as manifestações minhas e do IX, mesmo assim sou testemunha que Vossa Excelência conduz brilhantemente, com muita educação, os trabalhos dessa casa. Eu também respeito muito a Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Mauro Araújo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Não vou criticar o governo, senhor presidente. Até porque depois da fala do vereador Rodrigo Valverde hoje aqui, a gente ficou até preocupado, entendeu? O pessoal, o vereador do IX falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, pô, não sei. Mas eu acho
que o assunto é sério, senhor presidente, e eu quero continuar a minha fala aqui um pouco no pensamento do que o vereador José Antônio Cuco Pereira tem falado do momento que o nosso país vive, vereador Cuco, e que reflexo isso tem trazido para a sociedade e como isso tem afetado diretamente a cidade de Mogi das Cruzes. Uma pena, senhor presidente, que o pessoal aqui das entidades sociais e o pessoal, as mantenedoras das creches subvencionadas da prefeitura não estejam presentes aqui para a gente falar. Porque são escolhas, senhor presidente, e eu fico muito tranquilo em falar aqui nessa tarde, porque venho já dizendo, alertando isso, 2 anos seguidos, sobre esse problema que nós vamos enfrentar. O que nós precisamos discutir agora é como nós vamos enfrentar esse problema, senhores vereadores. A grande maioria, 95% das entidades subvencionadas da cidade, mantenedoras de creche ou de programas sociais, estão com a situação financeira em frangalhos. 95%. Tirando uma ou outra entidade que recebe a subvenção e a ajuda de alguma outra entidade direta, como me parece tem a Cidade Mágica, que recebe ajuda da associação comercial, tem algumas poucas entidades que recebem alguma outra ajuda, o dinheiro repassado é insuficiente. E todos nós sabemos disso, porque o orçamento, o reajuste, não vem nem acompanhando a inflação. Tanto que essa casa, o ano passado, aprovou uma emenda ao orçamento para este ano, que previa um aumento, no mínimo, de 10%, que seria a correção da inflação e um ganho real de 4% ou 5%, para que a gente possa começar a resgatar o poder administrativo dessas entidades. Infelizmente, o prefeito vetou, da onde nós fizemos a emenda, o dinheiro era da reserva de contingência do SEMAI, no reserva de contingência não tinha dinheiro suficiente, tecnicamente, para ter sido feito essa reserva. Mas mais do que a emenda, era chamar a atenção para um problema, que agora a gente não pode fechar o olho. Nós vamos ter que sentar com a administração municipal e começar a fazer algumas escolhas. É que nem aqui, as pessoas que estão em casa me assistindo aqui, o cidadão da nossa cidade de Mogi das Cruzes, está se vendo obrigado a fazer dentro da sua casa. Não tem uma família nessa cidade hoje em Mogi das Cruzes que não esteja tendo que refazer o seu orçamento doméstico. Porque nós tínhamos aqui um momento, quando a economia ia bem, que nós tínhamos o pai empregado, a mãe empregada, o filho fazendo estágio, o filho empregado. Isso dava uma folga no orçamento para as pessoas. Hoje, se tiver uma pessoa empregada na família, que garanta o sustento, é muita coisa. Nós temos hoje no nosso país, infelizmente, mais de 20 milhões de desempregados. Nós temos uma arrecadação em queda no município. Só o ICMS caiu mais de 20% em relação ao ano passado. Quer dizer, nós temos mais cidadão precisando da proteção do Estado e menos recurso para gerir os serviços que a gente presta para a população. O que vamos fazer? Eu não sei. Eu não tenho uma fórmula mágica. Mas eu sei que a responsabilidade para fazer essas escolhas passa por esta casa. E os vereadores vão ter que ajudar. Será que vale a pena, neste ano, num ano de crise, investir 50 milhões de reais no túnel, este ano? Talvez não valha a pena. Se nós vamos inaugurar alguma coisa nova, o que nós vamos fazer? Cabe à cidade começar a discutir. O que a gente não pode fingir e fechar o olho, entendeu? É que esses problemas estão acontecendo. E a solução passa por uma discussão, como bem fez hoje o vereador Pedro Hideki Kumura aqui e a Comissão de Finanças dessa casa. De escutar a população e de começar a palpitar, vereador Chico Bezerra, no contingenciamento das verbas que estão sendo feitas no município. Nós estamos gastando bastante com folha de pagamento,
Nós estamos gastando bastante na área da saúde, nós estamos investindo, nós estamos gastando bastante na educação. Agora, quando se tem dinheiro, é fácil fazer opção. Agora não dá seria muito antiético da nossa parte, e nesse ponto o vereador Rodrigo Valverde hoje foi perfeito. O vereador hoje podia ter vindo aqui no plenário hoje e ter tacado pedra no prefeito e sair como defensor da pátria. Eu sou a favor de todas as entidades, eu quero que o prefeito não dá reajuste, o prefeito não faz isso. Seria fácil fazer isso aqui hoje. Politicamente seria uma jogada, não. Nós somos eleitos para ter responsabilidade. Nós precisamos chamar a atenção para uma discussão mais madura. Agora, é imperativo que essa discussão seja feita. A casa precisa chamar a atenção, sentar com o secretário de Finanças, indicar o prefeito. Sabemos que o Refis está aqui na casa, precisamos discutir isso com a população de forma aberta, de como que a gente vai fazer essas regras, se ele vai trazer um benefício imediato agora, ou se não vai, porque também é o seguinte, nós precisamos analisar se a forma como o Refis é feito, se ele vai trazer benefício ou ele vai trazer um efeito contrário. As pessoas vão parar de estimular, de pagar seus impostos, porque de tempos em tempos a gente faz perdão aqui, tributário aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Então, eu queria fazer esse alerta, fazer essa discussão, pena que o pessoal não está aqui. Claro que este vereador é solidário, todos nós somos solidários, essa é uma necessidade. Estava conversando antes da sessão um pouco com o vereador Edson Santos, que participou da audiência pública, e o vereador Edson, por ser amigo da maioria das entidades, como foi secretário e ajudou no credenciamento disso, se vê numa saia justa, mas somos todos nós, vereador Edson, Vossa Excelência não está sozinho, todos nós estamos nesse mesmo quesito, sabemos, temos consciência que é necessário se fazer algo, precisamos ter responsabilidade para fazer algo que não seja demagogia. O que precisa se parar de fazer aqui na nossa cidade é demagogia. Mas precisamos começar a colocar também o dedo em certas feridas. Não dá para a gente se ausentar e jogar, vereador Caio, toda a responsabilidade no executivo para tomar essas decisões sozinhas e a gente aqui ser um aprovador de orçamento. Acho que essa discussão nesse momento vai ser importante. Vereador Edson, quer uma parte? Permite uma parte, vereador. Queria parabenizá-lo pela forma que o senhor tem colocado o assunto. E realmente eu acho que é interesse de todos os vereadores dessa casa estarem participando, porque a responsabilidade também é nossa. A gente sabe que a importância que tem as entidades, as que estavam aqui, não são apenas da assistência social, também são as entidades que cuidam das nossas creches, né? A gente sabe a quantidade de empregos que são gerados também e o trabalho que elas fazem. A gente sabe que o poder público sozinho não conseguiria fazer o trabalho que realmente eles desempenham. Então, parabenizo o nosso líder pela maneira clara que ele colocou o assunto hoje aqui na Câmara Municipal. Obrigado, vereador Edson. Vereador Dr. Pérez. Obrigado. Parabéns, realmente há necessidade dessa discussão. Eu creio que o vereador já deve ter alguma ideia, como nós todos temos, para discutir e colocar em prática. Talvez uma parceria, através de igrejas, através de grandes empresas, para a gente poder levar isso ao prefeito e discutir o assunto com mais maturidade. Obrigado, vereador Dr. 10 Pérez. segundos, vereador. Claro. Só ia falar se Vossa Excelência não poderia ser todo dia desse jeito. Vereador Rodrigo Valverde, se Vossa Excelência continuar assim também, eu vou topar. Eu fecho o acordo. Senhor presidente, eu vou encerrar o vereador, permitiu o vereador Pedro? O vereador Pedro é o próximo É o próximo. Então, senhor vereador presidente. Paulo, esse tema é de suma importância, vereador, porque envolve muita gente. Só nas creches subvencionadas, são mais de 2.000 funcionários, né? E todas as entidades, todas as creches, são 88 creches, né? Se vigorar esse acordo com o sindicato, quebram todas as entidades aí. Não tem porque reajuste de 10%, mais as perdas salariais dos últimos 18 anos de 20%. Isso de uma vez não é possível, né? Então eu acho que
é necessário uma conversa com o jurídico, com o financeiro, para encontrar uma alternativa para poder ajudar essas entidades sociais, como talvez um reescalonamento em vários anos. Enfim, nós temos que encontrar uma solução, porque o problema está aí, posta na mesa, né? Está no colo do prefeito agora, né? E nós temos que ajudar a resolver esse problema, porque é um problema social gravíssimo, né? As entidades, antes desse problema, já reclamavam que não conseguiam pagar o 13º salário, não conseguiam cumprir. Vereador Pedro, Vossa Excelência precisa concluir que o tempo do vereador está esgotado. Pois não, vereador. Depois nós continuamos a conversa. Eu vou fazer o logo seguinte, em seguida. Vossa Excelência encerra e eu já passo a palavra ao vereador Pedro, que é o próximo inscrito. Tá, eu vou só, vereador Pedro, se Vossa Excelência me permite, Sim. depois Vossa Excelência vai continuar, fazer duas pequenas observações rapidamente, senhor presidente. Primeiro, eu esqueci de cumprimentar os nossos amigos que estão aqui de Guararema, peço desculpas, os parceiros, nossa cidade vizinha, nossa querida Guararema, sejam bem-vindos a esta casa aqui de Mogi das Cruzes. E, senhor presidente, eu vou encerrar minha fala, senhor presidente, dizendo o seguinte: a população, ela está disposta a fazer sacrifícios, ajudar, até porque ela se vê obrigada a fazer isso. Mas ela quer ver de nós, homens públicos, o mesmo sacrifício. Entendeu? O nosso poder de decisão, de responsabilidade com toda a sociedade. E nós precisamos fazer isso de forma clara, transparente, dialogando com a sociedade, mostrando o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Esse é um problema que já se alongou, nós sabíamos. E depois dele, senhor presidente, a gente não pode correr o risco, e aí eu encerro, de isso virar uma demanda judicial. Daqui um pouco a prefeitura vai ser chamada para ser corresponsável nesses direitos dessas pessoas na Justiça do Trabalho. Aí nós vamos ter um imbróglio, como bem disse o vereador Pedro, de 2.000 pessoas sem tamanho. Então aqui, senhor presidente, é um alerta para que todos nós sejamos mais responsáveis. Obrigado. Obrigado. Com a palavra o vereador Pedro Comoro. Senhor presidente, senhores vereadores, nessa tarde nós tivemos a reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, justamente para discutir a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018. E o grande tema dessa reunião, senhores vereadores, foi a questão dessas entidades subvencionadas da Prefeitura, né? Que nos preocupa muito. Por quê? De repente, a Prefeitura reajustou para o ano de 2017, mais ou menos 7, poucos por cento, né? Que é o reajuste normal, né? Aí o sindicato da categoria, com sede em Suzano, deu um reajuste salarial de 10%. Fora, né, as diferenças, né, como é que chama? Realinhamento, o acordo dessa defasagem salarial dos 18 anos e mais 20%, né? Que, para a entidade, pagar de uma vez, totalmente inviável, né? Já as entidades já estão em dificuldades, né? Então, nós temos que encontrar uma solução. E nós temos que conversar com o seu prefeito, com os seus secretários, justamente para ajudar a encontrar uma saída negociada para essa questão. Porque os sindicatos estão pressionando, estão forçando a fazer greves, né, dos funcionários dessas entidades, mas que não é por aí. Acho que através do diálogo, através de muita conversa, a gente pode estar chegando num acordo com todos aí. Vereador Farofa, por favor. Obrigado, vereador Pedro. Quero cumprimentar o vereador Júnior de Guararema, os demais vereadores. Sejam bem-vindos a essa casa. E é um assunto, Pedro, muito delicado hoje na Comissão de Finanças. Quero te parabenizar, você conduziu muito bem.
E isso agora fica para esse governo que está entrando agora, da responsabilidade da administração pública, não só de inaugurar equipamentos. Esse equipamento precisa de um custeio, né? E tudo isso cai essa responsabilidade. Fomos cobrados hoje, não depende só de nós dependemos também do Executivo. Mas essa casa de cobrar, a Vossa Excelência, eu acho que convocar isso aí, o pessoal das creches, para uma reunião aqui na Câmara Municipal, debater esse assunto, até porque essas pessoas cuidam das nossas crianças, né? E não é só, frisando mais uma vez, a gente aqui chegar, inaugurar os equipamentos e na hora e depois para custear esses equipamentos. Essa responsabilidade hoje é de todos nós. Eu acho que no diálogo vamos resolver isso. O prefeito Marcos Melo já está conhecendo esse assunto, está sabendo desse assunto, você levou isso para ele. Eu também quero deixar aqui bem claro para as instituições que eu estou junto, sei da dificuldade também, fui presidente muito tempo de instituição, sei da dificuldade que passa no dia a dia, mas tem que se conversar com o prefeito, bater esse papo, juntar com o pessoal do subvencionário, que eles não podem mais esperar. Vai chegar uma hora que vão fechar. Então, se abre, vamos inaugurar isso, inaugura a creche, mas tem que ter a subvenção para a gente manter isso aí. É igual você falou muito bem aqui, que eles hoje, para pagar décimo, pagar férias desses funcionários, são obrigados a fazer bingo. Eu no gabinete mesmo, tem dia que tem 10 convites, senhor presidente, de feijoada, não sei o que é isso, a gente ajuda, porque é uma maneira de ajudar. Mas também o executivo nisso também tem que receber essas pessoas, conversar, para a gente chegar numa solução. Não é uma solução só de fazer bingo, de fazer isso, de correr, de chegar, de lutar, de fazer uma feijoada, de fazer uma galinhada. Não, a gente tem que sentar, que a conta não fecha. A conta não fecha. Só que isso, igual eles hoje falaram lá, não dá mais para esperar, viu, vereador Caio? Não tem mais como esperar. Porque vai chegar uma hora que essas subvencionadas, todos os funcionários que saem, colocam eles na justiça. Então isso é bacana, eu acho que tem que ser feita essa reunião logo. Caiu a arrecadação do município? Caiu, mas serve de exemplo agora, quando for abrir alguma, ou creche, ou UPA, a gente pensar daqui a um ano o que vai acontecer com essa subvenção. É isso que tem que ter responsabilidade. Não só de construir. Eu sei que a arrecadação caiu, você diz, vão trabalhar. Eu no Partido da República ontem, junto com o Caio, estava ontem conversando com o deputado André também. Eu não sou um cara que só aponto, aqui chego e fico apontando o executivo. Vamos lá, né, Caio? Correr atrás do deputado, correr atrás de emenda para ajudar o município. Mas ao mesmo tempo também a gente tem que ter essa responsabilidade hoje, quando se trata hoje dos equipamentos públicos da nossa cidade. Muito obrigado, viu, presidente? Peço uma parte, vereador. Pois não, vereador Caio Cunha. Só para complementar o que o vereador Farofa disse, eu lembro que em uma das sessões, né, do ano passado, a gente citou algo muito interessante. Já se apontava para uma queda de arrecadação, né? Mas algo muito interessante, né, que nós falávamos até de bastidor, e agora, como já passou a eleição, até pode falar. Foram tantas creches feitas, foram tantos equipamentos, né, construídos, foram tanto investimento em obra, que a cidade, quer não, vereador Pedro Komura, ficou inchada, não é? Um dos grandes desafios que nós já apontávamos para essa, né, gestão atual, justamente era a manutenção de tudo que foi construído. Porque, né, convenhamos, a parte né, de você edificar, de você, né, construir, ela requer um investimento, mas o caro mesmo, o grosso, é a manutenção ali todo mês. A manutenção, né, de um hospital municipal é um absurdo. Né? Isso porque ainda, né, o Estado ainda complementa com 50%. Né? Então, assim, isso já era, né, apontado. Agora eu concordo, né, com Vossa Excelência, que estão tratando do tema, que precisa né, de uma ação efetiva em parceria do Poder Executivo e Legislativo para encontrarmos, né, uma solução, porque eu concordo também com o vereador Mauro, né, quando ele citou, né, o vereador, né, Rodrigo Valverde, que apenas apontar né, o problema é a parte mais fácil. Né? E hoje o vereador Rodrigo Valverde teve esse momento de, né, sóbrio e de falar do que realmente está acontecendo no município. Então, era essa minha colaboração. Obrigado. É muito importante, vereador Caio Cunha, porque numa época de crise como a que nós estamos vivendo, as demandas sociais aumentam. Os postos de saúde mais doentes, porque as pessoas deixam de pagar o plano de saúde.
As escolas municipais também aumentam o número de alunos, eles tiram de escolas particulares para colocar em escolas públicas. A mesma coisa acontece com as creches, né? A demanda nas creches aumenta, porque eles acabam tirando de creches particulares. Por isso, nós temos que ter, nesse momento que nós estamos passando, nós temos que ter a responsabilidade, né, de estar ajudando o poder público, as entidades sociais, para encontrar uma solução, porque é um problema que está aí presente, né, de fato. Então, é isso que eu queria fazer. E também, nós vamos fazer uma outra audiência pública na Comissão de Finanças, justamente para discutir o PPP, o Plano Plurianual, né, que virá aqui para a Câmara votar, para nós discutirmos o orçamento dos próximos 4 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para fala, o vereador Caio Cunha. Boa tarde, vereadores, boa tarde a todos e todas. Eu estava, antes, né, só para ilustrar a minha fala, nesses dias eu estava fazendo uma... Marcelo está com uma microfonia aqui. Eu vou trocar de microfone, tá? Pode ficar aqui? Estava ajeitando lá em casa algumas coisas, né, que estavam guardadas há muito tempo. Eu achei interessante. Minha filha, que tem 13 anos, ela encontrou uma fita VHS. Uma fita VHS. E depois encontrou aquelas fitas, né, cassete. Ela olhou para mim com toda a naturalidade. Ela tem 13 anos. Ela falou assim: pai, para que serve isso? E eu tentando explicar que aquilo ali é um filme, né? Ela está acostumada hoje a ligar a televisão ou o celular e assistir a série dela. E, ontem mesmo de noite ela perguntou para mim, doutor Pérez: pai, você vai trabalhar no feriado? Eu falei assim: ó, Júlio, eu tenho alguns compromissos, mas por quê? Não, eu quero saber se você vai fazer a maratona comigo. Mas que maratona, filha? Não, a maratona da série X lá que ela está assistindo. O que é maratona? É assistir de manhã o dia inteiro, assistir uma série, né, lá que ela assiste lá na Netflix. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque como a sociedade mudou, como as coisas estão diferentes, e a cada ano o negócio está mais rápido, ele está mais ágil. A tecnologia, vereador Otto, ela está aí à nossa disposição, né, a nosso serviço. E estou falando isso por quê? Porque eu fiquei, né, muito feliz hoje, embora um tanto, né, pensativo, que hoje vi a notícia que o juiz, né, Bruno Miano, ele liberou mais 39 liminares para os motoristas que usam o aplicativo Uber. Feliz, né, por conta que acho que o munícipe ele ganha agora um serviço, mesmo que temporário, né, se a liminar é temporária, mas ganha onde os motoristas podem circular com tranquilidade, não é? Ele tendo em vista que em fevereiro foram liberadas 2 liminares, vereador Otto, e agora 39. Junto com o vereador Miaki, junto com o vereador Maurinho, o vereador Fulano, o vereador Diegão, a gente está compondo uma SEV, uma comissão especial, para tratar sobre os aplicativos de transporte de passageiros, vereadora Fernanda. E uma das... É um tema delicado, a gente até achou que era um pouco mais simples, né, mas quando a gente foi conversar com o vereador de São Paulo, Leopoldo Neto, o vereador Miaki estava lá com a gente, e a gente viu o quanto de variáveis, né, que existe na construção de uma regulamentação. E não adianta fazer de qualquer jeito. Tem que fazer um negócio decente, um negócio justo e que dê certo. Então a gente está construindo isso agora. A gente vai fazer uma reunião próxima, mas antes disso a gente está aguardando uma agenda, né, com o senador Álvaro Dias e com o senador Regufe,
para tratar justamente sobre esse tema. Eu não sei se Vossas Excelências sabem, mas houve um projeto lá na Câmara dos Deputados que simplesmente desconfigurou o que é um atendimento de transporte de passageiros por aplicativo. Por exemplo, queria que todo motorista Uber, que todo carro tivesse placa vermelha, por exemplo, tivesse uma identificação no carro, tivesse um tratamento como se fosse o táxi. Ou seja, desconfigura, né, totalmente isso. E para a cidade ela ganhar tempo, né, com isso, ao invés de a gente apresentar uma coisa e depois, né, ser desconfigurada, a gente está somando forças, levantando informações com aquilo que está sendo, né, construído em Brasília, porque a hora que for aprovado lá, não vai afetar o projeto que a gente quer apresentar aqui no município. Estou fazendo questão de falar isso hoje, vereador Ana Carlos Evaristo, meu presidente, porque, né, além dessa notícia das 39, né, liminares que saiu aqui na cidade, a casa hoje está recebendo mais 3 vereadores lá de Guaranema, como alguns vereadores já citaram, porque também querem entender como que está funcionando essa questão do Uber aqui no município. Então a gente vai trocar experiências, entender também, né, como que funciona, né, lá em Guararema, para que a gente possa trocar ideias e até construir algo, né, coletivo. Uma das sugestões é que tudo que for, né, construído, né, com relação a essa regulamentação possa ser abraçado pelo Condemate, né, onde os municípios participantes desse consórcio possam possam aplicar em suas cidades essa regulamentação. Eu não sei se o vereador Chico Bezerra, vereador Lino, por gentileza. Vereador Caio, eu não pedi a parte, porque Vossa Excelência tem que pedir a parte no final, porque Vossa Excelência tem dificuldade para fazer o raciocínio. Isso, obrigado pela consideração. O senhor aprendeu depois de 5 anos. Mas eu queria voltar aqui na fala que Vossa Excelência citou a sua filha. Em 1988, eu me elegi a primeira vez fazendo um trabalho nas ruas com uma câmera filmando. E criou as fitas VHS. E eu tinha guardado, aí eu consegui passar elas para um CD. E aí, no CD já não existe mais, o meu computador não tem. Aí eu passei ela no pendrive. Só que o computador novo que eu comprei agora não tem mais pendrive. Aí eu fui falar com o cara lá da loja, ele disse, agora o senhor tem que colocar nas nuvens. Olha a dificuldade, o meu trabalho que eu tenho. E eu tenho o maior carinho, porque aquelas imagens de quando eu tinha 28 anos de idade, um novinho, tem um monte de informações ali que é dos bairros. A semana passada aconteceu isso comigo, vereador. Eu fui lá, ele falou que não dá mais colocar, os pendrives não tem mais onde encaixar. Ou eu compro um adaptador, ou eu coloco nas nuvens. E eu fiquei com medo, então eu falei para ele, então eu vou deixar em todos os setores que eu tenho, mas eu vou colocar. Então ele está desenvolvendo um aplicativo para que eu possa colocar nas nuvens. Todas aquelas informações. Ele falou, aí o senhor consegue abrir no seu celular, consegue abrir no computador, se o senhor estiver aqui em qualquer lugar do mundo, o senhor consegue abrir. Então essa informação que Vossa Excelência está trazendo da sua filha, que ela fez a pergunta, é isso. E aí alguém me fez uma pergunta assim, se 27% da população sofre de FOMO. Aí eu perguntei, mas o que é isso? Disse assim, 27% da população, quando acorda de manhã, não vai ao banheiro, escovar os dentes, fazer suas necessidades. E a primeira coisa que ele faz é abrir o seu aplicativo para ver o que está acontecendo. Ele não quer perder as informações. Então, são coisas que vai marcando o dia a dia da vida da gente. Então, hoje, esses aparelhos aqui são os famosos robôs que falavam no passado, que nós estamos interligados a ele eternamente agora. Obrigado, vereador, pela parte. O vereador Antônio Lino só esqueceu de dizer que ele estava esses dias, era por isso então, né? Ele estava querendo ver quanto que custava o aluguel de um helicóptero. Ele falou que ele ia colocar nas nuvens, ele estava desesperado lá para eu colocar. Mas eu achei outra ferramenta melhor, que é o drone. Ah, tá vendo? Bom, eu trouxe essa notícia, né, só para finalizar, né, presidente? O vereador Chico Bezerra, ele é um dos vereadores que está encampando também, né, a regulamentação do Uber aqui na cidade. Então, eu queria agradecer e trazer essa notícia aqui para casa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caio. Próximo vereador inscrito para a fala, primeiro secretário dessa casa, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. População que acompanha a sessão nesta tarde.
outros que estão aqui no plenário da Câmara, também assistindo aos nossos trabalhos. Senhor presidente, quero comunicar aos demais vereadores, até estivemos em conversas alguns dias atrás com o nosso deputado estadual, Marcos Damasio, e eu mesmo até foi notícia nos jornais da nossa cidade, cumprimentar também os vereadores aí da cidade de Guararema, mando um abraço ao meu primo lá, o Gordo, secretário de Assistência Social, ao Clodoaldo de Moraes, mandou um abraço aí lá, e um abraço a todos os moradores da cidade de Guararema. Senhor presidente, então nosso deputado Marcos Damasio conseguiu uma emenda parlamentar dias atrás, onde conseguiu para a nossa cidade em torno de R$220 mil para ser direcionado aos trabalhos de infraestrutura na cidade. Então, quero parabenizar o deputado, agradecer pelo esforço, empenho que fez junto ao governo estadual, para que essa emenda parlamentar pudesse vir num momento tão importante que o município está em busca de recursos, né, vereador Pérez? Então, o nosso deputado Marcos Damasio conseguiu disponibilizar aí uma emenda parlamentar em torno de R$220 mil. Senhor presidente, também dias atrás, a população que acompanha aqui a TV Câmara pôde ver esse vereador apresentar uma moção aqui ao governo estadual, onde os banheiros sanitários públicos das estações de trem do estado de São Paulo têm um horário de funcionamento. E me chamou a atenção, senhor presidente e demais vereadores, que os trens começam a funcionar às 4 horas da manhã. E o último trem que está em circulação é à meia-noite. E os sanitários públicos das estações de trem, eles funcionam das 6 horas da manhã até as 22 horas. Quer dizer, 4 horas por dia, a população, o usuário, todos aqueles que utilizam o transporte ferroviário no nosso estado, não tem disponível os sanitários. Haja visto, senhor presidente, que o transporte, muitas vezes, demora em torno de 1 hora, 1h30, 2 horas, para se deslocar de São Paulo até Mogi das Cruzes. E aí, quando chega na estação de trem, se depara com os sanitários fechados. Nós tivemos a resposta do presidente da CPTM. Ele disse que, por questões financeiras, economia, ele disse aqui, redução de despesa, foi estipulado esse horário, das 6 horas da manhã até as 22 horas. E sendo que as estações funcionam das 4 horas da manhã até a meia-noite. Então, eu quero deixar claro aos demais vereadores, senhor presidente, que já temos uma agenda marcada com o presidente da CPTM, dia 27 de junho, às 11 horas em São Paulo, uma agenda que foi marcada pelo nosso deputado estadual Marcos Damasio. Eu apresentei a moção a ele, falei da importância, que era a gente convencer e tentar convencer o governo estadual, convencer a CPTM a rever essa posição, que para mim não é redução de despesa, para mim é uma prestação de serviço ao usuário, que já paga caro pelo transporte ferroviário. Então a gente tem que, no mínimo, ter algumas garantias. E nada mais justo, senhor presidente e demais vereadores, a utilização de um banheiro, de um sanitário público. Então, dia 27, nós teremos essa reunião com o presidente da CPTM. Espero que, com as argumentações que eu estarei levando, com a aprovação da moção que foi feita por todos os vereadores nessa casa, e também com a presença do nosso deputado Marcos Damasio, a gente consiga reverter essa posição da CPTM em usar como redução de despesa, manter fechado por 4 horas o sanitário público, que é de grande utilidade, a população utiliza ali. Então, senhor presidente, as minhas palavras dessa tarde seriam sobre isso. E também nós teremos hoje na pauta dos trabalhos dessa casa a aprovação aí de homenagem, de um projeto de lei desse vereador, que homenageia, vereador Pérez, aos 85 anos da Igreja Adventista Mogi das Cruzes. Uma igreja que tem feito um trabalho social, um trabalho na área de saúde, um trabalho na área educacional, um trabalho que tem feito também na área religiosa, que merece nossos aplausos e está na pauta do dia hoje para ser votado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Clodoaldo. Não havendo mais vereadores inscritos para a fala, eu solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo, que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum no início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino. Presente.
Fechou. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, na presidência, presente. Vereador Cláudio Miak, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, na primeira secretaria, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimar Farofa, presente. Vereador Marcos Churlan, presente. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, na segunda secretaria, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Bauer, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vinte senhores vereadores presentes. 20 dos senhores vereadores em contas presentes. Há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Vereador Pedro Comura, presente. Única discussão e votação do projeto de lei número 50/2017, de autoria do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Belmiro José do Nascimento. Coloco em discussão projeto de lei número 050/2015, de autoria do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 11/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que dispõe sobre o outorgue de título honorífico de honra ao mérito à Igreja Adventista Sétimo Dia. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo no 11/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que conta com os pareceres das comissões permanentes pertinentes pela sua normal tramitação. Por tratar-se de projeto de decreto legislativo, a votação será nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação ao microfone. Vereador Antônio Lino. Votação ao microfone, por gentileza. Vereador Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo, na presidência. Vota sim. Vereador Cláudio Miak. Sim. Vereador Clodoaldo de Moraes, vota sim. Vereador Diegão. Vereador Edson Santos. Voto sim. Vereador Emerson do Posto. Com meu irmão Clodoaldo, eu voto sim. Vereadora Fernanda Moreno. Voto sim. Vereador Chico Bezerra. Voto sim. Vereador Eduígues Martins. Voto sim. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Projeto do meu sempre companheiro Clodoaldo, voto sim. Obrigado. Vereador Cuco Pereira. Cuco Pereira, vota sim. Vereador José Francimar Farofa. Voto sim. Vereador Marcos Churlan. Voto sim. Vereador Maurinho Despachante. Voto sim. Vereador Mauro Araújo. Voto sim. Vereador Otto Rezende, na segunda secretaria. Vereador Pedro Comura. Vota sim. Vereador Pérez Bauab. Sim, com louvor. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Senhor presidente, 20 vereadores votaram sim. 20 dos senhores vereadores votaram, 20 dos senhores vereadores votaram sim. Está aprovado o projeto de outorga de título honorífico de honra ao mérito à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Mogi das Cruzes. Explicação de voto.
Para a declaração de voto, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, autor da propositura. Senhor presidente, declaração de voto, quero agradecer aos nobres pares, que a população também que acompanha a sessão nessa tarde, a imprensa, agradecer aos nossos colegas pela aprovação desse projeto de lei. Nada mais é que dar honra a quem merece ser dado, vereador Pérez. Que é uma instituição, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem realizado um trabalho muito bonito com os jovens adolescentes da nossa cidade, através dos clubes desbravadores, através dos clubes aventureiros, né? Um trabalho social também muito forte, através do Departamento da Assistência Social Adventista, que realiza na cidade. São aproximadamente 15 núcleos que realizam um trabalho social com as famílias carentes, dando instrução, orientação. Um trabalho também que realiza na parte de saúde, dando orientação alimentar, né? Buscando sempre aí o equilíbrio, tanto físico como espiritual também. E um trabalho espiritual que tem resgatado aí pessoas das drogas, da prostituição, restaurado lares, família, né? Então, é um trabalho nesses 85 anos, senhor presidente, onde também tem a escola adventista, que também tem não só cuidado da parte psicológica, intelectual, mas também na parte profissional, né? Na parte didática, orientando, instruindo os mais de 1000 alunos que estudam no Colégio Adventista em Mogi das Cruzes. Enfim, são mais de 15 igrejas espalhadas na cidade, senhor presidente, né? Que abriga aí quase 2.000 membros, né? Mais de 2.000 membros. E tem feito um trabalho nessas áreas que eu acabei de citar. Senhor presidente, eu quero agradecer, então, acho que está sendo dado aí a honra, está sendo dada aí a homenagem a quem realmente tem feito um trabalho, tem colaborado com a nossa cidade, senhor presidente. O senhor, como professor evangélico, também sabe o papel fundamental que tantas igrejas evangélicas, como católicas, enfim, as entidades, todas elas desenvolvem na cidade, fazem uma prestação de serviço, senhor presidente, à nossa cidade. E muitas delas sem receber nenhum valor, né, do município, nenhum valor do governo estadual, federal, nem municipal. Fazem um trabalho voluntário, né, na busca de resgatar as famílias, restaurar os lares, na busca de conduzir os nossos jovens, nossos adolescentes, conduzir as nossas crianças, conduzir nossas famílias nos caminhos corretos, respeitando sempre as autoridades existentes, respeitando sempre aí as autoridades constituídas na nossa cidade. Então, senhor presidente, muito obrigado, quero agradecer aqui, fazer uso da tribuna nessa tarde, agradecer aos nobres vereadores que se manifestaram pela aprovação dessa homenagem na sessão dessa tarde. Muito obrigado. Obrigado, vereador Clodoaldo. Esta presidência também faz, neste momento, menção à importância desse projeto, que é merecido, vereador Pérez, por esta igreja e todos as ONGs e associações ligadas à Igreja Adventista, dada a seriedade do trabalho feito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós também parabenizamos, votamos com alegria, como disse o vereador Pérez no momento do seu voto, votamos com louvor este projeto de decreto legislativo de honrar o mérito à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Senhor presidente, não há mais papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se na próxima terça-feira, no seu horário regimental. Está encerrada a sessão.